Caros ouvintes, aqui estamos mais uma vez, como fazemos todas as quartas-feiras, neste horário de 21h30, para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas jornadas deste horário aqui obedecem às perguntas e dúvidas de nossos ouvintes, pacientes ou alunos. Cura pela medicina espiritual exalta o único poder curador espiritual possível, que é o poder de Deus. Mas para quem tem acompanhado nossas palestras, nós evitamos ficar repetindo e invocando a Deus para evitar radicalismos e fanatismos religiosos, dogmáticos ou doutrinários. Assim, não temos vínculo com nenhuma tendência religiosa, mas frequentamos e já chegamos a frequentar a maioria dos templos religiosos, sinagogas, mesquitas, templos budistas, centros kardecistas, vários espaços evangélicos, várias igrejas católicas, protestantes, batista, etc. Mas, devido a muitas dúvidas dos nossos caros ouvintes, da última palestra que demos, vamos discorrer um pouco mais, fazendo um paralelo entre cura mental e cura espiritual. Para discorrer sobre cura mental, antes faz-se necessário entender o que é mente e o que significa a palavra mente, já que o mental se refere à mente. Em ciência médica, a mente tem localidade central cerebral e é sinônimo de pensamento, comportamento e ação. Se os padrões mentais estão de acordo com os padrões familiares, sociais, culturais, você é considerado uma mente sadia. Caso contrário, você será considerado um doente mental. E a ciência médica te oferece a psiquiatria para tratamento dos desvios da ordem da mente. Para o reino espiritual, a mente tem outro significado, muito diferente. A mente do reino espiritual pertence a um outro reino chamado reino mental. O reino mental é a sede de todas as funções. Eu disse, de todas as funções. Então, aqui tem que se entender mente como a fisiologia do universo. Então, o comando de todas as funções estão sob a batuta do reino mental. Veja vocês, o reino espiritual é o criador do céu e da terra e de todo este universo. Mas ele criou as formas, as coisas de todo esse universo. Então, o reino espiritual é a anatomia. O reino mental, ou simplesmente a mente, é a inteligência suprema de Deus que faz tudo funcionar. Por exemplo, o reino espiritual criou os oceanos e mares. O reino mental criou as marés, as ondas e as correntezas. O reino espiritual criou o sol e a terra. O reino mental faz o sol brilhar, se movimentar, faz a terra se movimentar em torno do seu eixo, fazendo o dia e a noite, ou fazendo uma translação em torno do sol, o que acontece durante um ano, e acontecem também as estações do ano. Em sentido espiritual, a cura mental é a cura através da mente ou cura através da energia mental. É a cura, então, da fisiologia da mente inteligente de Deus. É a fisiologia da cura. Esta fisiologia da cura mental, sob a ótica espiritual, não tem localidade,
é não local e é atemporal. Não tem localização e não depende do tempo. Também há de se destacar aqui que existe uma mente individual. É a minha mente e a sua mente. Existe uma mente coletiva, que é a reunião de várias mentes individuais. E existe uma mente universal, que é uma única mente que permeia todas as mentes. É esta mente universal que permite a comunicação de uma mente com outra, fenômeno conhecido como telepatia. Finalmente, existe uma quarta mente, que é a mente mais inteligente de todo o universo e de todas as mentes que existem. É a mente de Deus. A cura mental é uma poderosa ferramenta de cura, mas diferente de cura espiritual. É uma cura metafísica, mais praticada em várias religiões e até inclusive pelos curandeiros das tribos indígenas. É a cura das sugestões, da hipnose, é a cura subliminar do subconsciente, é a cura das cirurgias espirituais. Mas aqui também é uma cura parcial e jamais definitiva. E, obtida uma cura mental, a mesma doença ou o mesmo mal pode voltar, o que é diferente da cura espiritual. Uma vez obtida uma cura espiritual, a mesma doença jamais voltará. E é uma cura, então, definitiva. Mas a cura mental, ela é específica para a cura de doenças psicossomáticas. Ou seja, a cura mental sempre é uma reversão de uma doença que a própria mente criou e, portanto, por reversão, pode ser restituída à saúde. Vamos dar alguns exemplos de doenças sabidamente psicossomáticas, embora possam existir variações ou algumas diferenças. Há, porém, quem afirme que todas as doenças são psicossomáticas. Não diríamos todas, mas a maioria das doenças que assolam os seres humanos são psicossomáticas. E aqui as emoções fazem doenças, e as doenças alteram nossas emoções. Então vamos lá. Doenças sabidamente psicossomáticas. A grande maioria das doenças de pele e alergias são psicossomáticas. Muitas doenças do trato digestivo, respiratório, cardíaco, vascular, doenças do sistema nervoso, doenças autoimunes, doenças referidas ao sistema músculo-esquelético e até câncer ou diabetes podem ser devidos a fatores psicossomáticos e emocionais. Por isso dizemos que são doenças da esfera das emoções, doenças ligadas às nossas emoções mais intensas. Aqui sim existem vários modos de acionar os mecanismos de cura mental. E assim também acontecem aqui inúmeros curadores mentais, que se intitulam impropriamente de curadores espirituais. O curador mental é eloquente, carismático e tem imenso poder de convencimento. Repetimos aqui, respondendo a várias perguntas de nossos ouvintes. Aqui se encaixam as tais cirurgias espirituais. É como ele, curador mental, entrasse na mente de outra pessoa e esta passasse a agir de acordo com sua própria vontade. Não deixa de ser uma ação por força de sugestão. Entretanto, aqui, a sugestão ou este poder pode ser induzido para o bem, mas também para o mal. Exemplo: fanatismos religiosos, extremismos políticos sociais. Foram poderosos carismáticos. Buda, Jesus, Paulo Apóstolo
vários pregadores, gurus, evangelistas, apóstolos santos, mas também foram muito carismáticos. Hitler e Jim Jones. As campanhas publicitárias para vender produtos e serviços utilizam o poder, a influência e o carisma de artistas ou cantores ou atletas, que são pagos para induzir as pessoas a consumir ou comprar determinados produtos ou serviços. Beba esta bebida, ou tome esta bebida, ou fume este cigarro, ou coma esta comida, etc. Estas influências são também conhecidas com o nome de lavagem cerebral. Aqui também, em cura mental, pode acontecer a autocura por verdadeiro mecanismo de auto-hipnose. É você próprio poder convencer sua própria mente de produzir curas mentais a você mesmo, em seu benefício. Entendam, as doenças são psicossomáticas, porque acontecem antes no psíquico, para depois se manifestarem no soma, ou corpo físico. Elas não são somatopsíquicas, não, elas são psicossomáticas. Embora uma vez instalada uma doença no físico, ela passa a interagir com a mente e também com as nossas emoções. Para um esclarecimento maior, vamos aqui dar um exemplo da medicina homeopática. Para a homeopatia, nós temos dois corpos. Um corpo seria do físico, material, que todos nós conhecemos. O outro, que nós desconhecemos, a maioria desconhece, é o corpo sutil, astral, vital ou energético. Para a homeopatia e para a medicina tradicional, ortodoxa, alopática, o tratamento tem abordagem diferente. A ciência médica tenta amenizar os sinais e sintomas da doença no corpo físico. A ciência médica se preocupa com a doença. A homeopatia considera que a doença acontece no nosso corpo energético, vital, astral, etéreo. O corpo energético do doente, para depois se manifestar no corpo físico. Então ela tenta correção via a harmonia dos desvios de energia do corpo vital que causaram doença no corpo físico. Então, aqui a homeopatia se assemelha ao tratamento pela acupuntura. A medicina chinesa oriental, através da terapia pelas agulhas ou acupuntura, tende também a harmonizar nossos meridianos ou canais de energia para ver resultado de cura no corpo físico. A cura mental tenta harmonizar a mente, onde a doença psicossomática primeiro acontece, para depois ver resultado de cura no físico. Já a cura espiritual tem dois princípios básicos fundamentais. Primeiro, não existe aqui o impossível. Logo, não existe o incurável. Segundo, para a medicina espiritual, somente importa o doente. Esta medicina espiritual ignora a doença. Para a medicina espiritual, ela tenta curar o doente. A doença para ela não existe. Nós recebemos uma vez uma crítica frontal de uma senhora que diz: você vive dizendo que o que existe é o doente, o que não existe é a doença. Ora, a bactéria está lá. Como não existe a doença, você fala que a doença não existe. Veja, na verdade é assim, eu estou dizendo que na ótica da medicina espiritual, o que importa é o doente. A doença só existe por causa do doente. E, para a medicina espiritual, que é filha do reino espiritual, a única realidade que existe é a realidade que tem filiação espiritual.
O doente tem filiação espiritual. A doença não tem filiação espiritual. Então, o que não tem filiação espiritual, o reino espiritual ignora. Assim, vejam bem, todas as desgraças que assolam o ser humano não têm filiação espiritual. Vou repetir, hein? Todas as desgraças que assolam os seres humanos não têm filiação espiritual. Você é e tem filiação espiritual. Você existe para o reino espiritual. Doença, não tem filiação espiritual. A doença, o medo, o estresse, a culpa, o erro, o pecado, o ódio, a inveja, os conflitos, as disputas, a carência, a ansiedade, o envelhecimento, a incapacidade e a própria morte não são criações espirituais, porque não tem filiação espiritual. Logo, para o reino espiritual, essas desgraças não existem, não têm realidade. Estas desgraças são frutos do ego. Como o ego também não tem filiação espiritual, tudo que decorre dele não tem realidade para o reino espiritual. O ego só tem vida porque você dá vida a ele. O ego é seu filho. Você é o pai e a mãe do ego, que é o criador de todas as desgraças que assolam a humanidade. Veja bem, este é o raciocínio da lógica espiritual. Depois de tudo isso, as grandes questões que se evidenciam são: vejam bem, toda hora me pergunto isso. Por que numa epidemia, vamos dar um exemplo bem atual, por que na epidemia de ebola, algumas pessoas pegam a doença e outras não? E por que, de cada 10 pessoas infectadas pelo agente, pelo vírus do ebola, 7 morrem e 3 conseguem sobreviver? Por que alguns doentes de doenças rotuladas pela ciência médica de incuráveis? Veja bem, o termo incurável é um termo criado pela ciência médica. Este termo não tem realidade espiritual também. Por que, então, alguns doentes com doença rotulada de incurável morrem e outros doentes da mesma doença incurável conseguem um milagre de cura? Não estariam aqui as explicações na capacidade imunológica de cada um? Interrogado, né? Estes acontecimentos levam as pessoas, e sempre me cobram isso de mim, a pensar que Deus privilegia. Ora, por que uns se curam e outros não? Por que então Deus privilegia alguns em detrimento de outros? Não, isto é um absurdo pensar que Deus privilegia. Não podemos imaginar que a mente mais inteligente do universo possa privilegiar alguns em detrimento de outros. Então, onde então estaria a explicação deste paradoxo? Primeiro, nós assumimos que Deus fala exatamente a nossa linguagem. Entendam, Deus fala uma linguagem muito acima da nossa compreensão. Segundo, nós assumimos que Deus tem que fazer aquilo que nós achamos certo, que tem que ser feito. Os desígnios de Deus são diferentes dos nossos, e nós, às vezes, não vamos compreender as decisões divinas. Porque assim, na verdade, nós estamos nos colocando como julgadores das ações de Deus. Vejam vocês, nós estamos nos igualando o nosso raciocínio ao raciocínio de Deus. É muita pretensão. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem. É assim que acontecem os ateus, agnósticos ou incrédulos. Assim também nós estamos dizendo que Deus não sabe do que estamos precisando. Outra coisa frequentemente que acontece, as pessoas ficam barganhando com Deus. Deus, eu preciso disto.
Se você me der, eu pagarei minha promessa de... E aí vem uma promessa. Se Deus te conceder esta graça, daí você já está pronto para pedir outra. É assim que a maioria pensa. Entenderam? Os desígnios de Deus são diferentes dos nossos. Não peça nada a Deus. Antes, você está chamando Deus de ignorante, se ele não sabe do que você precisa. Mas ele já sabe. Daí a onisciência de Deus. Não esqueça. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Se for para o teu bem, as graças virão. Quer você seja um crente ou um ateu. Pronto. Aí você certamente já achou isto um raciocínio injusto. Quer dizer que as ações de Deus valem tanto para um crente como para um ateu? Exatamente. Este é o raciocínio espiritual. Entenderam? Não julgue isto, não julgue. Nós precisamos sempre de Deus. Deus não precisa de nós. Mas se ele precisar, você será chamado para uma missão divina. Assim foram chamados Jesus, Paulo apóstolo, Buda e outros. Paulo apóstolo era o maior perseguidor de cristãos do universo. E ele se tornou o maior pregador cristão do mundo, muito mais que Jesus. Lembre-se do primeiro mandamento da lei de Deus. É muito claro. Amai a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Isto não configura troca, nem barganha. Tem que ser um amor incondicional. O amor físico, se é que assim posso chamá-lo, é o amor da barganha, da troca. Eu te amo, se você... E lá vem a troca. Então isso é condição. Aqui é um amor condicionado a dar. E em geral, é a dar para receber, mas as pessoas sempre querem receber mais do que dar. Também o raciocínio matemático, científico ou material é: quem dá fica com menos. Mas o raciocínio espiritual é: quem dá fica com mais e não com menos. Bom, já recebemos sinal de que o nosso tempo está se esgotando. Mas nós vamos continuar com nossa jornada na próxima quarta-feira. Se vocês quiserem ver nossas palestras anteriores, pode acionar o YouTube. É Rui com Y Mercúrio, YouTube, que lá estão as nossas palestras todas gravadas. Se querem saber alguma coisa mais sobre medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem o site www.ruicomymercurio.com.br. Nós gerenciamos 3 clínicas que estão sob nosso comando. As nossas clínicas atendem pacientes com dores agudas ou crônicas do sistema músculo-esquelético, coluna, ombros, quadris, joelhos, pés, mãos, punhos, cotovelos, todas as doenças que afetam o sistema músculo-esquelético. Uma delas fica na Avenida Giovanni Gronchi 1263, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Telefone 11 3744 4007. Outra clínica que atendemos fica na Avenida Pacaembu, 1024, bairro do Pacaembu, em São Paulo. Telefone 11 3661 4243. Temos uma filial nordestina na cidade de Maceió, onde temos uma terceira clínica, a Rua Dr. José Afonso de Melo, no bairro de Stella Maris. José Afonso de Melo, 118. O telefone lá é 82 3435 6661. Então, nos despedimos aqui. Muito obrigado por toda essa atenção. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes.